Amém? Eu quero ler um versículo que está no Salmo 32, versículo 7. Continuamos hoje. Hoje é a penúltima oportunidade, pelo menos enquanto, né, o Senhor assim quiser, em que vamos falar sobre o que significa Sião espiritual. Então, hoje continuamos com esse assunto, abordando um outro aspecto, e na semana que vem, ao que tudo indica, vamos encerrar este assunto, e eu quero sugerir àqueles que não acompanharam que você possa ir buscar essas informações. Você possa ir buscar as informações nos vídeos anteriores, começa sobre a conquista da fortaleza de Sião e daí em diante vai acompanhando, porque é para o seu crescimento que nós estamos ministrando isso. É um tempo de estarmos prontos. Quem concorda? Amém. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. O Senhor canta sobre nós cânticos de livramento. Quem pode aplaudi-lo? Santo é o Senhor. Vamos orar? Você sabia que desde aquele acontecimento de 2019, as mentes humanas, em geral, foram afetadas? Quem já sabia disso? Todas as mentes. Quem passou pelo episódio de 2019 ou quem depois foi tratado com uma certa medicação, todos tiveram alguma situação na sua mente. Tá? Então, nós vamos orar agora, porque nosso Deus, hoje eu tenho testemunho que você vai arrepiar. Nosso Deus é maior do que tudo. Ninguém resiste a Ele. Ninguém. Se Ele diz, vai ser, vai ser. Eu vi um pastor daqui até ali naquela mesa, sem cordas vocais, falando igual eu falo aqui com vocês. E eu tenho corda vocal, mas ele não tinha. E eu ouvia perfeitamente ele falando sem ter cordas vocais. Você consegue imaginar? Não há impossíveis para Deus. Se nós formos prejudicados com aquela coisa lá de 2019, nosso Deus é poderoso para nos dar uma mente que mantém o foco. Porque essas mentes agora não conseguem manter, você entendeu? Não conseguem manter o foco. Quer pensar, mas o pensamento voa. Vem para aqui, vai para lá. Não, nós vamos agora abençoar a nossa mente que o nosso Pai nos deu e vamos declarar que ela está debaixo da proteção do sangue de Cristo. E mais do que isso, nossa mente está curada. Nós somos equipados pelo Senhor com a mente que pode entender e também com espírito de revelação e de sabedoria e os olhos do nosso entendimento espiritual, iluminados para discernir a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Hoje eu anotei, porque eu disse, eu não posso me esquecer das coisas que eu quero falar com Ele, Senhor, porque o Senhor me deu, e o inimigo aprontou. Deixa eu contar para vocês, o inimigo aprontou. Porque eu tinha preparado já no começo da semana, e estava orando sobre o assunto. E ontem à noite, eu vi algo, eu não sei se vocês acompanharam, eu vi a abertura, a inauguração do Museu Egípcio, do Cairo, o Grande Museu. Quem viu? Ninguém viu? É mais uma etapa, estamos avançando. Estamos avançando. Você diz assim, mas eu não entendo o que você quer dizer. Os deuses antigos estão voltando. Entenderam agora? Os deuses antigos estão voltando a ser cultuados na terra. Esquecidos por muito tempo. É algo estonteante. É uma coisa assim que não dá para... assim, do ponto de vista humano, de show... eu nunca vi coisa mais bonita. Só que a questão é espiritual. E na questão espiritual, os deuses voltaram a se apresentar. Então, nós, queridos, como igreja,
E quando eu falo igreja no sentido geral. Nós precisamos nos preparar para esse tempo. E é por isso que eu creio que agora o Senhor tem permitido acesso a esse entendimento do que significa o Sião espiritual. Você sabe, eu tenho falado aqui que não se trata da placa dessa igreja. Se trata daquilo que está lá em Hebreus, quando a palavra de Deus diz, vocês não chegaram ao Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião, a igreja do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, todos aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, já chegaram na Sião celestial. Estamos na terra, mas não somos da terra. Amém? Então, eu disse, Senhor, eu vou ter que anotar. Alguns versículos eu só vou citar, eu nem vou ler, mas acompanha, por favor, acompanhe esse raciocínio aqui e peça que o Senhor te revele aquilo que Ele quer revelar a você. Nós já vimos em outro momento que a palavra de Deus diz que Deus ama as portas de Sião mais do que as tendas de Jacó. Então, primeira coisa, Deus ama Sião. Diga, Deus ama Sião. E Sião é uma cidade. É Jerusalém. Sião sou eu também. Pode dizer, sou eu também. Aí, Deus ama Sião. Ele quer habitar na Sião. Sião é a cidade espiritual. A Sião. Deus meu, me dá isso aí. Essa mensagem me ultrapassa aí muito, Senhor. Deus Santo. Oh, Deus. Esta Sião, que é o lugar que ele habita, é o lugar que ele descansa, é o lugar onde ele tem prazer, onde ele tem alegria em estar. Ela é também o nosso espírito, amados. Porque ele disse assim, que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para quê? Para descansar dentro deles. Amém? Amém? Para descansar. Quando nós o adoramos em espírito e verdade, está lá, eu não vou nem abrir João 4:23, quando nós o adoramos em espírito, quando nós entendemos pelo Espírito Santo que nos mostra o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele tem prazer de morar dentro de nós, pelo seu Espírito. Então lá, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz, não entristeça o Espírito. Por quê? Porque o Espírito, nós vamos ver hoje, ele faz coisas que o olho não viu e estão acontecendo na terra agora. E nós precisamos, graças a Deus, que nós somos informados e nós podemos, então, compartilhar disso tudo. Né? Deus habita no meio do povo de Sião e naqueles que são o coração de Sião. Tem lá a palavra, se você não viu, vai lá, DNA de Sião. Coração de Sião. Coração de Sião. Que vai se tornando nos processos, nas lutas, nas dificuldades, se mantendo fiel pela misericórdia dele que nos faz fiéis, vai se mantendo fiel e vai sendo constituído, vai trazendo para fora aquelas partes do caráter de Cristo, que ainda não se revelaram, vão sendo reveladas nesse novo DNA que recebemos quando entregamos a vida a Jesus. E aí tudo aquilo que Ele revela para você de quem Ele é, você se torna. E Ele vai sendo glorificado. Amém? Então, Deus tem prazer, né? Pela presença do seu Espírito Santo em habitar. E Ele habita no meio do seu povo. E naqueles, como eu disse, que são coração de Sião. A misericórdia e o favor de Deus são manifestos para estes. Quem quer ver a misericórdia e o favor de Deus manifesto para você? Então, presta atenção, porque agora eu vou começar a pregar. Sofonias 3, 14 e 15. Leia, por favor, assim, bem com entusiasmo. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Por quê? O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, venceu Satanás. O Senhor, o rei está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Nosso Salvador está aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos ler também Joel 2:23. Vamos ler esses textos, nós vamos ler. Veja lá. E vós, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque
ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro dia. A primeira chuva e a última chuva. O Senhor nos dá ensinador de justiça. É o Espírito Santo que tem prazer de estar dentro daqueles que têm coração de Sião. Coração de Sião, eu falei na semana passada, se não me engano, a coração de Sião, a marca desse coração é a humildade. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou o quê? Não ouvi. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém? Então, estes, tá, em quem Deus habita, o povo de Sião, aqueles que são coração de Sião, a misericórdia e o favor de Deus são manifestos para com esses. Eles o servem todos os dias. Diga, Sião serve ao Senhor todos os dias. Ah, como serve ao Senhor? Eis-me aqui. O que o Senhor quiser de mim hoje, o Senhor faz. Amém? Ah, eu quero ser isso. Ah, eu quero... Não, eu quero ser o que Ele quer que eu seja. Eu quero fazer hoje aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele precisa que eu faça. Sabe como é que é um servo? Um servo só escuta e obedece. Então, assim, se o Senhor hoje quer... Eu fiz contato com uma nossa irmã, ela é de outra congregação. Jesus foi tão bom comigo essa semana, porque, assim, eu tinha que... Era uma costura, e eu precisava de alguém especializado para aquela costura. Né? E aí me indicaram uma pessoa. E eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei uma senhorinha, só de olhar para ela, dava para ver que ela era especial. Antes de sair de casa, eu disse, Senhor, eu quero uma oportunidade para falar de ti para ela, né? Porque você sabe que você pode começar a falar de tricô e terminar com Jesus. Quem sabia? Qualquer assunto leva para Jesus. Nem todos os caminhos levam para Deus, mas para qualquer assunto leva para Jesus. E aí, quando eu cheguei lá, sentei, ela estava atendendo a outra pessoa, e aí, mas assim, o rosto dela brilhava, né? E aí, quando eu fui para falar para ela, ela disse, sabe, minha irmã, eu assim, eu disse, Jesus, é bom, dá para se identificar, glória a Deus por isso, né? Outro dia eu conto o restante dessa visita, foi maravilhosa. Então, eles o servem todos os dias com amor e dedicação, com testemunho, mesmo estando nas empresas, nas escolas, nas faculdades, onde estiverem. Eu usei esse exemplo dessa nossa irmã, porque o rosto dela brilhando já diz quem ela é. E não pense que ela não tem problema, ela tem problema muito sério. Eu até orei por ela, depois eu disse, não, minha irmã, a gente vai estar em campanha de oração com você, para que você vença isso. Então, serve em qualquer lugar. Agora, para os coração de Sião, eu vou dizer essa, porque é o caráter de Cristo sendo formado, tá? Amém? Para os que são coração de Sião, Deus tem um propósito. Diga, Deus tem um propósito comigo. Tá? Deus tem um propósito com eles. Porque Deus vai trabalhando nas suas vidas, tá? Vai operando através de processos, de situações as mais variadas para levá-los à maturidade. Por quê? Porque Ele precisa e Ele quer que Ele possa governá-los e colocá-los onde Ele precisa no momento em que Ele precisar. É por isso que você lê lá em Romanos capítulo 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos. Olha, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, esses são Sião. Entendeu? Uma outra definição de Sião, além da humildade do DNA de Cristo sendo formado, é que são guiados pelo Espírito Santo. Não fazem as coisas da sua cabeça. Por quê? Porque já levaram tanta chinelada de papai que aprenderam a orar antes de fazer as coisas. Porque papai educa os filhos que ele ama. Ele só não educa bastardos. Quem não nasceu, quem não quer saber dele, quem diz, Jesus, estou aqui. Oh, lembra um cantor famoso de final de ano, que eu não sei se esse ano vai cantar de novo, né? Oh, Jesus, eu estou aqui. Uma vez por ano. Tá bom.
Então, não. Bom, deixa para lá, vamos lá. Então, guiados por Ele, sempre prontos para qualquer obra. Por quê? Porque eles dizem, seja feita a tua vontade. Lembra Jesus? Seja feita, Senhor, seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo chegou a dizer, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos e somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer dizer que a questão da nossa vida na terra é um tempo que o nosso papai marcou para nós vivermos aqui, para expressar o ser de Cristo. E para estar na mão dele, para ele operar em qualquer lugar. Tem gente que quando você fala que é para servir, que você é chamado para servir o Senhor, eles pensam em púlpito, pastorado, evangelismo, profecia. Não, querido, chamados para sermos filhos e manifestarmos o caráter do nosso irmão mais velho, onde quer que nós estejamos. Amém? E eu quero hoje mostrar para você com exemplos, e você vai tremer nas bases hoje. Quero mostrar para você com exemplos como o papai protege o propósito dele. Você sabe, você já sabe, todos têm propósito, mas você já sabe qual é o propósito dele para a tua vida? Só existe um lugar onde você pode descobrir. É no lugar secreto, na intimidade e na comunhão com ele. É orando e buscando, Senhor, para que o Senhor quer me usar? Tudo isso que eu estou passando, Senhor, eu sei que um dia vou aplicar naquilo que o Senhor quer que eu venha te servir sobre a face da terra, mas me esclarece, Senhor, me mostra, porque eu vou orar em cima. Aí quando eu sei, eu começo a orar, entendeu? Amém? Amém? Então, esses filhos, eles fazem aquilo que o Espírito dirige segundo a palavra. Porque seja feita a tua vontade. Há vários exemplos deles, o mais famoso é Abraão, que está lá em Hebreus 11. São os heróis da fé, vamos dizer assim, alguns mencionados ali, né? Abraão chegou ao ponto de levar o filho dele para matar, para oferecer para Deus. Né? Será que Deus não conhecia o coração de Abraão? Claro que conhecia. Deus sabe todas as coisas. Mas Deus queria que Abraão soubesse que o filho que ele amava menos do que ele amava a Deus. E ali Deus aprovou Abraão. Você precisa ter consciência de quem você é e de qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. E isso você só consegue na sua devocional. Não adianta entregar uma carta de procuração para alguém e dizer assim, ora por mim para que Deus me revele qual é o propósito que Ele tem para a minha vida. Ele quer afinar, numa sintonia fina, teus ouvidos, para que você possa discernir a voz dEle. E quando isso acontece? Muitas vezes se pensa que é a voz de Deus e não é, e a gente quebra a cara. E é maravilhoso isso. Sabe por quê? Porque a gente fica cada dia mais atento, vai sintonizando. Sabe aquela sintonia fina que se vira só um pouquinho, o botão já perde o contato? Pois é assim que tem que ser para ser guiados pelo Espírito neste tipo de tempo. Amém? Tudo certo até aqui? Posso continuar mais um pouco? Então, o Senhor certamente cumprirá o seu propósito. Tá? Porque os que têm coração de Sião, que acreditam no que ele falou, eles vão estar dizendo, Senhor, faz a tua vontade, venha a nós o teu reino, vem, governa sobre a minha vida, Senhor, governa sobre a minha vida, me mostra os teus planos para mim, teus propósitos, Senhor. Não vou meter minha colher e dizer, Senhor, eu quero assim, eu quero assado, eu quero dar, eu tenho que te servir, então eu quero ser um pastor como aquele lá, ou eu quero ser um profeta. Não, eu não vou ditar o que Deus vai fazer. Eu vou dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, mas me revela, Senhor. Porque então eu vou orar em cima, eu vou cooperar contigo, vou ser uma cooperadora de Deus e não uma resistente àquilo que Deus quer fazer. Não confunda ministério com função na igreja. Não confunda testemunho com função, com estar num púlpito pregando. Não confunda. Porque Deus tem os seus filhos que Ele quer espalhar por toda a terra para mostrar neste tempo do fim a glória dEle sobre aqueles que estão dispostos a de fato demonstrar para Ele que o amam. Quando você e eu, quando a gente faz esse tipo de oração para Deus,
o Senhor, Ele começa a nos testar para ver se realmente a gente quer, né? O Senhor faz testes assim. Mas a gente precisa discernir e dizer, Senhor, o Senhor está me testando, mas eu vou te dizer que eu não desisto. Eu não desisto. Ah? O propósito de Deus para mim, já vou dizer para você, eu sei, há uns 30 anos, é ser avivalista. É por isso que eu não aguento uma igreja onde ninguém diz glória a Deus e aleluia. Tenho vontade de dar com a cabeça na parede. E às vezes eu digo assim, joga uma cadeira para o alto, a gente paga a cadeira. Quando se você tem entusiasmo por aquilo que Deus está falando contigo, celebra, celebra, celebra. Celebra. Às vezes, deixa eu contar outro segredo para você. Quando vejo as pessoas irreverentes numa reunião pública, eu tenho vontade de chegar e deixar a velha Bernadette ressuscitar. Porque essa atitude de falta de reverência está dizendo o quê? Que não acreditam quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eles estão dizendo, no mínimo, que não acreditam que Jesus fala a verdade. Então, eu falei aqui há um tempo atrás, esse maldito Instagram, WhatsApp, eu não sei mais o que eu também uso, na hora da ministração da palavra, é uma ofensa ao Senhor que está presente. É um descaso, é dizer, eu não acredito que você está aqui. Só que tem uma coisa que essas pessoas não se dão conta. Se tiver 3, Ele está presente. 3. Então, é com temor e tremor que a gente diz, Senhor, que coisa maravilhosa poder te adorar, celebrar juntos, né? Então, com esse tipo de coração, eles oram Pai Nosso com intensidade, santificado seja o teu nome. Não tenho nenhum outro interesse, que o teu nome seja santificado. Sabe o que é o nome ser santificado? É um nome especial, diferente, é aquele nome em que todos esperam, é aquele que Davi disse assim, de onde me virá o socorro? Vem dele, é o nome santificado, é o nome que nós cantamos agora há pouco. Né? Dizem isso. Venha a nós o teu reino, manda em mim, Senhor. Teve uma época que eu orava assim, Senhor, se eu não te obedecer, mete um cabresto em mim e me leva no cabresto, mas me faz te obedecer, Senhor. Coisa de gaúcho, né? Quem é de fora daqui, que vai ver em outro lugar, não vai entender. Eu quero te obedecer. Faz a tua vontade em mim. Quando vão dizer assim, o pão diário me dá, Pai. Eu não estou pedindo só pão. Eu estou pedindo Ele. Alimenta meu espírito com a tua pessoa, Senhor. Eu quero me alimentar de Ti hoje. Né? Por quê? Porque é o Espírito da verdade que me ensina todas as coisas, que me anuncia o que há de vir. O Senhor Jesus Cristo disse. Como posso viver sem Ele? Não tem como, então preciso me alimentar dEle. Vocês estão me acompanhando? Agora, estes vivem de uma forma sobrenatural. Diga sobrenatural. É natural para os corações de Sião. Então, o que para os outros é sobrenatural, para os filhos de Sião, para Sião espiritual, é natural. É natural que uma pessoa fique curada, por exemplo, numa enfermidade. É natural que alguém seja livre de um vício, é natural. É natural que o demônio tenha que ir embora de verdade quando alguém manda ele embora no nome de Jesus. É natural. Mas para aqueles que não têm este coração, esse entendimento, são tudo coisas sobrenaturais. E o que acontece? Muitos em muitos locais, até que invocam o nome do Senhor, vivem de uma maneira natural, não acreditam no sobrenatural. Porque o sobrenatural acontece, mas às vezes nós estamos num processo, num tratamento de Deus, um processo do nosso Pai para amadurecer, em que ele não diz não, ele diz espera. E aí, não tem poder. Não, qual é? Se você me diz onde que você está com Deus, eu te digo se você está num tratamento. Né? Se o Senhor diz, espera mais um pouquinho, eu quero aperfeiçoar tua fé.
Você vai aprender a andar confiando, sem nenhuma perspectiva visível que possa mostrar que você vai ter vitória. Você vai confiar. Então, são tratamentos. Amém, queridos? Agora, se você não quer viver de modo sobrenatural, para que você quer ser cristão? Com isso tudo que eu falei? Se você não quer, o desafio que nosso Pai está nos fazendo neste tempo, de viver de um modo sobrenatural, para que ser cristão? Vai aproveitar o mundo. Vai aproveitar o mundo. Por quê? Porque o mundo é a única recompensa. Né? Silenciou, agora não teve nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Então, Deus tem um propósito com todos os que nasceram em Sião, dispostos a cumprir o propósito que Ele tem para as suas vidas. Aqueles que dizem, quero fazer a tua vontade, eu ainda não sei qual é, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Eu não sei qual é, mas eu quero. Tá? Ele protege. Sabe de onde vem o medo das circunstâncias futuras? O medo das circunstâncias futuras e das coisas que estão acontecendo aí, vem de não conhecer as Escrituras, porque Jesus disse, errais e não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, é um ponto. Ou de não crer o suficiente para saber que as Escrituras são a verdade, então se torna um livro como um outro qualquer. Né? Eu li uma reportagem agora dizendo que os psicólogos, os psicanalistas estão tentando definir qual era a doença mental que Jesus tinha. Esse é o nosso tempo. Agora é hora de viver de modo sobrenatural, porque quem confiar nesse tipo de medicina, meu irmão, não sou contra os médicos, nós temos que ir por médico, tá? Ou esperar que outros façam por nós o que Deus mandou nós fazer. Nós fazer. Eu tenho lá uma vizinha que é doente e eu digo, Jesus, cura ela. Bernadette, bota um chinelo, um casaco, se for frio, bate na porta da tua vizinha, vai lá e ora tu por ela e declara que ela é curada, porque Deus mandou você curar. Ele não disse, orem para que eu vou lá curar. Quando nós oramos para que Deus vá lá curar, isso é heresia. Jesus disse, vocês vão lá e curem. Mas se a pessoa está longe, tudo bem. Se a pessoa está longe, nós oramos. A gente tem um grupo de intercessão, a gente ora, a pessoa está longe. Mas se eu estou perto, eu devo fazer a minha parte. Amém? Dar mais valor, importância, amor à vida na terra e no mundo. Tá? Então, o medo vem disso. De não conhecer as Escrituras, de não crer o suficiente para saber que são a verdade, esperar que outros façam o que Deus mandou nós fazermos, ou dar mais valor, importância e amor à vida na terra e no mundo. Deus disse assim, se os deuses do mundo, eles são o teu prazer, é neles que você tem o prazer, quando você estiver em dificuldade, invoca eles. Foi isso que ele falou. Por isso que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Eles, não vou deixar você na mão dos vossos deuses, como eu fiz com o Egito. As pragas do Egito eram deuses, né? Então, crer, confiar e descansar sabendo que Deus controla tudo. Ele disse, não vou saber citar o versículo. É um versículo de Isaías, mas eu não vou saber, não vou nem tentar. Crer é uma coisa e confiar é outra. Porque tem gente que diz, eu creio em Deus, mas não confia que Deus vai operar aquilo que Ele disse que Ele faria. Eu preciso crer e confiar. Diga, crer e confiar que Ele fará tudo o que Ele disse que faria. Isso é coração de Sião. Amém? Então, agora, se eu não confio, eu estou dizendo coisas muito graves a respeito de Deus com a minha desconfiança. Eu estou dizendo, por exemplo, que ele não falou a verdade quando ele disse que era para confiar. Porque, às vezes, no tratamento, os tratamentos que Deus faz conosco, ele nos leva até a beirinha do precipício e, às vezes, deixa a gente até olhar para baixo e dizer, Deus, isso aí é muito para mim. E aí ele segura.
E nesse processo de nos levar até ali, nós temos que confiar que Ele sabe que pensamentos têm a nosso respeito, pensamentos de bem para nos dar o fim que desejamos. Amém? Então, precisa, né, pegar o escudo da fé também. Então, Ele dá o Espírito Santo àqueles que o querem. Ele disse, se um filho, seu filho, pede um peixe, você dá uma serpente para ele? Se ele pedir pão, você dá uma pedra? E aí ele acrescenta essa preciosidade. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A questão é que tem pessoas que pedem muitas coisas, mas não pedem o Espírito Santo habitando, tendo prazer em estar dentro, se relacionando com as pessoas pela presença dele em nós. Sabe? Então, quando nós pedimos isso em primeiro lugar, nós estamos cumprindo aquela ordem do Senhor Jesus Cristo, lá de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, vocês não precisam se preocupar onde vão morar, o que vão beber e o que vão vestir. Vosso Pai sabe destas coisas que vocês precisam. Como que Ele sabe? Porque Ele veio em forma humana. Ele precisou comer, Ele precisou vestir, Ele precisou morar. Ele sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Busquem coração de Sião. Busquem com a humildade receber, abraçar a palavra do Senhor e permitir que ela faça aquela transformação para que Ele enviou. Amém? Quem o recebe... Não vou nem citar porque são vários aqui. Eu só vou ler. Para quem o recebe desta forma, eu recebo o Espírito Santo para ele me ensinar. Vão ter humildade suficiente para dizer quando errei, sim, Senhor, errei, te peço perdão, e vou batalhar para que esse velho homem fique debaixo do meu pé. Que ele não possa ressuscitar, porque enterrei ele no batismo e eu não quero que ele volte. Um pregador disse assim, quando você nasceu de novo, pelo batismo, certo? Você sepultou o velho homem. Mate-o e jogue-o tão longe que nem você consiga achá-lo de volta. Sabe? Porque ele quer voltar. Ele quer voltar às vezes no sonho, ele quer voltar numa proposta que parece uma coisa maravilhosa e quando é no fim é só para enredar a gente. Mas nós temos que dizer, não, fica lá. Né? Então, quem o recebe e anda dessa forma, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará, porque essa é a herança dos santos. Contra ti não vale encantamento, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem vica, nem coisa do inferno nenhuma, porque não vale encantamento contra as tendas de Jacó. Tudo que a mim diz respeito, o Senhor levará a bom termo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, para vos dar o fim que desejais. Tá? Bom, antes dos exemplos, apesar dos tempos, estes que são os piores da geração humana, se você sabe o seu propósito em Deus e anda nele, você é preservado. Porque Deus preserva você, que é filho e que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele preserva o propósito que Ele quer cumprir através de você na terra. São duas coisas. Ele preserva você como filho e Ele preserva o propósito, porque você se entregou para cumprir o propósito. Quem me entendeu? Diz amém. Certo? Então, se eu não busco, como eu disse, no lugar secreto, na palavra e pelo Espírito, e eu não sei qual é o propósito, existe uma grande possibilidade de ser dirigido pela propaganda do adversário. Posso repetir? Vou repetir. Você não busca num lugar secreto, na palavra e pelo Espírito, não sabe qual é o propósito.
então há grande probabilidade de que ande dirigido pela propaganda enganosa do inimigo. Ele é especialista em fake news. Ele diz que vai ficar tudo bem, que ninguém vai... Isso não tem importância. E, na verdade, é o laço. Certo? Agora eu vou dar alguns exemplos a você, eu vou precisar ler, para quê? Né? Então, primeiro exemplo que é de Deus preservando o seu propósito. 10 vezes tentaram matar Jesus. 10 vezes. Só que ele simplesmente saía do meio deles. Eles não podiam fazer nada. Por quê? Porque ele conhecia o propósito. Ele sabia por que ele veio. E porque ele sabia por que ele veio e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer vai acontecer. O Pai em cima, protegendo. Entenderam? Entendeu como é que é? Então eles não podiam fazer nada. Porque ele sabia o propósito. Agora, eu não sei quantos de vocês sabem, eu fui pesquisar, eu vou trazer uns nomes esquisitos aqui para vocês. Segundo Tertuliano, que foi um dos primeiros da igreja, lá pelo ano 200 da nossa era, o imperador romano Domiciano considerava o cristianismo uma religião ilegal e julgou o apóstolo João em Roma. E quando ele julgou o apóstolo João em Roma, sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim. Ele mandou aquecer azeite fervendo e jogou João lá dentro. E João saiu nadando. Saiu nadando. Sabe por quê? Porque o pai queria que ele escrevesse o livro de Apocalipse. Ele não tinha recebido as revelações de Apocalipse ainda, meu irmão. Então o que aconteceu? O papai disse assim: não, essa temperatura vai ser agradável para você, aí você sai daí. Aí o que aconteceu? O imperador esse disse assim: manda ele para Patmos. Leva ele lá isolado. Aliás, eu entrei naquela gruta. Gente, hoje não dá mais para entrar lá. Deixa vocês babando aí. O lugar onde João orava, né? Tem uma cerquinha assim para a gente não pisar em cima, ali no chão. E em cima assim um pedaço da rocha, onde o escriba ia anotando o que ele via. E o teto rachado. É uma montanha de pedra. O teto por dentro rachado na manifestação da glória do Senhor ali. Mas o propósito era escrever Apocalipse. E como ele não tinha Cristo, ele não tinha escrito, não tem azeite fervente que frita João. Entendeu como é que é? Tem mais. A Igreja Católica chama ele de Saint-Denis, Dioniso de Paris. Tá? Ele foi o primeiro bispo da cidade no século III. É conhecido como apóstolo da Gália e também conhecido, como eu falei agora, como Saint-Denis de Paris. Ele nasceu na Itália no século III, um homem de oração e grande pregador, anunciava o evangelho de Cristo com destemor e o Espírito Santo confirmava a sua missão com milagres, prodígios. Aí ele foi enviado pelo Papa Fabiano na região da Gália, que atualmente é a França. Escuta esta, escuta. Nesse período, a França era dominada pelos romanos. Os gauleses viviam as suas tradições esotéricas e os romanos os seus próprios deuses. E no meio desta realidade, esse Dionísio, ele fundou a primeira comunidade cristã na França. Na comunidade, o santo formava e batizava muitas pessoas, e a igreja local crescia rapidamente. Depois de um tempo, foi eleito, então, como o primeiro bispo da comunidade. E fazia, então, a semente do cristianismo germinar naquela região. Bom, o que aconteceu? Foram tantas conversões que os gauleses ficaram furiosos com ele, e os romanos também. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram Dionísio e disseram para ele, os gauleses disseram que ele era um bruxo. E os romanos disseram que ele não reconhecia o imperador como um deus. E tentaram forçar ambas as partes a negar Jesus Cristo. E ele preferiu a morte. Por não negar Jesus Cristo, a cabeça dele foi separada do corpo.
Só que depois da cabeça separada do corpo, algo surpreendente aconteceu. O corpo pegou sua cabeça e caminhou, segurando-a por muitos metros antes de cair. Tem gente que diz que ele continuou pregando até o fim aquilo que ele estava pregando. E isso levou muitos que estavam presentes a converterem-se ao cristianismo. Foi erguida uma igreja no local em que o santo caiu. E ali tornou-se o local de peregrinação e muitas conversões aconteceram. E a igreja, anos depois, tornou-se a famosa Abadia de Saint-Denis, local em que os reis da França viriam a ser sepultados. Tá bom para você? Que silêncio. Diga, Deus protege o seu propósito. Diga, Deus tem um propósito para Sião espiritual. Muito bem. Mas eu tenho uma de agora, de poucos dias. Poucos dias, deve ser um mês e pouco. Numa nação que eu não vou dizer qual é, vocês podem imaginar, os cristãos são perseguidos. E um ministério famoso no mundo tem discipulado via internet, sabe? Então, assim, eles assistem lá no local onde eles se encontram, eles assistem, eles são ensinados e eles vão praticando. É um tipo de um discipulado. Não é presencial, mas é um discipulado. E aí, um jovem, morando com os pais, se converteu nisso. Ele se converteu e ele, como todo recém-convertido, que todos nós deveríamos ser sempre, começou a falar de Jesus para todo mundo. A família, gostando ou não, ele falava de Jesus, vizinho, parente, todo mundo, falando para todo mundo. Depois de umas 2 semanas, um dia o pai dele chegou, chamou ele, assentaram na mesa ali, em volta da mesa. Ele disse assim, me fala desse Jesus. Aí o filho, né? Dizer, por quê, pai? Porque o pai não era convertido. Por quê, pai? Me fala desse Jesus porque eu quero me entregar para ele. Espera, não, você ainda não entendeu. Espera aí que tem a melhor parte e vai chegar agora. Aí ele, mas pai, o que aconteceu? Ele disse, não, porque desde que você se converteu e que você levanta a comida e agradece a Deus por ela, desde lá, eu estou colocando veneno na tua comida todos os dias e você não morreu. Há um mês atrás. Tá? O pai chamou para a conversa. Tá? Se beberdes alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Marcos 16. Diga, Deus preserva o seu propósito. Eu só quero saber, e eu preciso saber, qual é o propósito que Ele tem para mim. Porque eu não vou passar pela terra impunemente. Ah, não. Quem chegar em você, faça tudo como se fosse ao Senhor. Eu vou dar uma outra tradução para você. Faça para as pessoas tudo como se fosse Jesus que estivesse fazendo para elas. Faça tudo para as pessoas. Você faça tudo para as pessoas como se fosse Jesus fazendo para elas. Amém? Então, a proposta de hoje é essa. Tá? Nós temos testemunhos assim porque muitos crentes resolveram acreditar que aquilo que Jesus diz, que a palavra diz, é verdade. Resolveram acreditar. Então, você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Sim? Então, muito bem. Então, antes de nós passarmos a celebração da ceia, todos aqueles que estão dizendo, Senhor, não se assuste. Talvez você não seja jogado no azeite fervente, porque a Bíblia toda já foi escrita, né? Talvez você não seja decapitado. Esperamos, né? Sim? Sim ou não, gente? Esperamos, né? Mas talvez alguém olha para você e diz, não aguento esse crente, ele fala de Jesus, ele chega perto de você e se torce, se rebola e vai para o chão rolando igual uma cobra, e aí você sai dele agora. E quando ele se levanta, ele diz, sumiu aquilo que eu sentia, não tem mais. Por quê?
ao nome de Jesus, você tem poder dele para exercer. Há poder nesse nome. Nós não sabemos o que ele quer de nós. Quer dizer, alguns sabem, outros não. Né? Enfermos diagnosticados com doenças mortais, muitos deles afirmam: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Estão lá nas montanhas, lá, a montanha de oração lá de Seul, eles entram dentro daquele 1 por 1, de altura e largura e profundidade, entram lá dentro uma semana. Jesus, 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 saem de lá curados de câncer. Mas eles buscam, eles não dão a procuração para que outro faça. Por quê? Porque Deus quer te mimar com coisas especiais que Ele tem só para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Estamos preocupados com a situação aí? Você sabia que uma igreja Sião, ela pode dizer, termina essa... Não vou nem dizer. Mas tem que ser uma igreja, um corpo, concordando. Amém?